Bendita graça e bendita paz revelada por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que você não tenha dito, desejo que ela se concretize. Mesmo que você não tenha dito amém, eu espero que ela te alcance, que ela te visite, que você perceba que ela é real. Principalmente quando paramos um tempo, durante um momento comunitário, de celebração, de reconhecimento de quem Ele é e do que Ele tem feito por nós, como esse, um momento de adoração. Se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, nós vamos olhar para esse texto daqui a pouco, capítulo 12, pode deixar aberto sua Bíblia nesse texto. Enquanto isso, externalizo aqui a minha alegria, satisfação, prazer, na pessoa do nosso reverendo, presidente do conselho dessa querida igreja, reverendo Marcos Sérgio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sei que isso foi sonhado lá atrás. Tem dedinho ali também do seu auxiliar, o secretário sinodal, que está sentado ali atrás também, eu só deixo um aviso assim, específico em relação ao nosso secretário sinodal: cuidado com os bateristas, são muito especiais na vida da igreja. Se ele for pastor, então, cuidado dobrado. São bênção na vida da igreja. E me alegro muito em poder dizer que a gente caminha junto nesta jornada, reverendo Élido, e aprendemos um com o outro. Tenho aprendido muito com o que Deus tem feito por meio de seu ministério na vida dos nossos adolescentes aqui no Mato Grosso. Deus continue te usando poderosamente. E através dessa igreja, reverendo Marcos Sérgio, alcançando tantos outros, tinham muitos aqui, muitos mesmo aqui agora à frente enquanto orávamos. E é uma raridade ver uma igreja com tantos adolescentes. Ando esse país inteiro, nas 5 regiões. Geralmente a média, os nossos adolescentes são dízimo. Falei sobre isso lá na igreja do centro hoje. A cada grupo reunido ali de 100, temos 10. Hoje tínhamos bem mais aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma grande oportunidade, porque a adolescência tem a ver com a raiz da palavra, adolecer. Adolecer é amadurecer. Significa que eles não estão prontos ainda. Eles precisam crescer. Eles precisam amadurecer. E essa é uma fase que envolve ensino. Envolve você exemplificar com sua vida, com sua palavra, como pai ou mãe que recebeu esse privilégio, essa honra dada por Deus, de ser um tutor que aponta, que direciona. Em outras palavras, discipula. Essa é a palavra que Jesus Cristo nos deixou. Então, quando você olhar para Mateus capítulo 28, que não é o texto que nós vamos ler hoje, mas quando você olhar para Mateus capítulo 28, lembre-se disso. Cristo disse: ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Mas aí depois ele completou, dizendo: ensinando a guardar todas as coisas. Isso é discipular. Isso é discipular, é ensinar. Ele precisa, é uma fonte ali em crescimento, repleta de hormônios em ebulição, carentes de direcionamento, ainda não chegaram lá. Ele precisa que nós cumpramos com esse grande mandamento, ensinado por Cristo Jesus. Às vezes a gente pensa nos de fora, esquece no nosso campo missionário imediato, que é a família, e é lá que a gente discipula toda e entrega toda a devoção, toda a entrega possível, para que eles entendam que existe alguém que deve ser reconhecido como o primeiro em nos ensinar. E nós vamos falar muito sobre isso essa noite. Queria ler com você então o livro do Evangelho de Marcos, capítulo 12, e já lhe adianto, para aqueles que são mais puristas, nós vamos ler um texto extenso. Já vou criando uma preocupação no seu coração. Nós não vamos estudar todos os 5 episódios, mas vamos ler todos esses 5 episódios, porque entendo, olhando para esse texto, ouvindo a voz de Deus, que Marcos colocou esses 5 capítulos unidos com um propósito. 5 capítulos não, 5 episódios unidos com um propósito de ensinar uma preciosa lição sobre discipulado e como se faz isso em amor. E essa é uma ocasião muito especial para a gente aprender, principalmente quando celebramos
a vida e a existência desse trabalho há mais de 56 anos. Hoje completamos isso, mas é uma data escolhida pelo Supremo Conselho. Nós sabemos que a UPA tem um pouquinho mais do que isso. Lembrar disso é lembrar que Deus tem nos ensinado há muito e muito tempo, mas nos ensinado com uma forma, com uma pedagogia espetacular. E esses textos apresentam isso para nós. Queria lê-los com vocês. Na verdade, eu vou ler e peço que ouçam com atenção e recebam com fé a leitura desses versos. E diz assim a palavra do Senhor: enviaram-lhes, versículo 13, capítulo 12 de Marcos, versículo 13. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhes: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E lhe trouxeram. Perguntou-lhe: de quem é essa esfinge de inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Repito, muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que disseram não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar uma mulher sem filho, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, haviam 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, nos trechos referentes à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade que disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele lhe havia respondido sabiamente, declarou-lhes: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. E replico: e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Repito, e a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, dos que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém,
uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra, é a tua voz, o Senhor está aqui. Mais uma vez estamos ouvindo, mas precisamos compreender, carecemos desta realidade que anuncia a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Abre o nosso coração, desperta o nosso entendimento para entender, ouvir, submeter e viver o que o Senhor tem nos ensinado pela tua palavra. Fala-nos sobre o teu amor, mais uma vez. Precisamos porque sem a tua palavra não somos alimentados. Sem ela nós não temos esperança. Ela nos alegra, ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos fortalece, ela nos instrui, ela nos disciplina, ela nos exorta, ela nos salva, ela nos cura, ela nos liberta. Usa, Senhor, mais uma vez a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto não foi colocado por acaso. Nós não acreditamos no acaso. Uma vez em Cristo, salvos pela fé, nós cremos num Deus que determina, que escolhe os caminhos, que fala por onde nós devemos ir, como devemos viver, que nos ensina a respeito de nós mesmos, das nossas relações. E esse é o propósito também das Escrituras, nos oferecer direcionamento para aprendermos a viver como sociedade, aprendermos a viver como pais, como mães, como filhos, aprendermos a viver até mesmo como cidadãos do reino dos céus. A Bíblia é a instrução necessária para isso. É claro que ela é muito mais do que ciência. Ela contém verdades científicas, mas ela é muito mais do que ciência. Ela vai além, porque ela tem valor eterno. Ela é representada num só ser, naquele que é a própria palavra. É Deus. Então, quando abrimos a palavra e lemos o Logos, o verbo de Deus, ou a palavra entre nós, nós precisamos ter a percepção de que existe uma conexão profunda. Quando Marcos, instruído por Deus, ouviu a sua voz e nos oferece esse texto, e nós entendemos que ele é inerrante, ele não tem falhas. Então, olhando para esse texto, nós percebemos que ele está muito bem conectado, um episódio depois do outro. Não foi colocado por acaso aqui pelo evangelista Marcos. Ele foi o primeiro evangelista. Pelo menos é tido por nós. Quando estudamos as Escrituras e percebemos também a leitura de outros teólogos, a conclusão que chegamos na busca arqueológica é que ele teria sido um dos primeiros, ou, se não, o primeiro a escrever a respeito de quem Jesus Cristo era e o que ele tinha feito e como ele viveu e o que ele queria nos ensinar. Bom, essa compreensão, então a gente olha para o texto na seguinte perspectiva. O primeiro diálogo é o diálogo de Jesus entre fariseus e herodianos. Transliterando isso para nós, para a nossa realidade, ele vai conversar com políticos e vai conversar com líderes religiosos. Herodianos eram os políticos, os líderes religiosos, os fariseus. Ele está conversando com a liderança da igreja e com políticos. Estes homens se aproximam de Cristo com uma intenção, não a melhor, diga-se de passagem. O segundo diálogo é um diálogo de Jesus com os saduceus a respeito da ressurreição. Os saduceus, além de serem líderes religiosos, eles eram tidos por os homens sábios da lei, os doutores da lei. Você consegue entender isso? É como se a gente chegasse no último estado de classificação terrena, com pós-doutorado. Temos aqui um grupo de sábios que procuram Jesus para dialogar com ele. No terceiro episódio, nós temos um diálogo de Jesus com um escriba, o responsável por aquele momento de guardar e transmitir as verdades da lei de uma geração para outra geração.
era o responsável por ensinar nas sinagogas. Possivelmente aquele que andaria com o seu filho, se você fosse um judeu. Porque até os 12 anos de idade, além de aprender em casa, ele ia para a sinagoga e aprendia com o escriba a respeito dessas verdades. Não só com o escriba, existiam outros também que o ensinavam, mas fazia parte de uma cultura também ensinar por meio de alguém preparado. Esse era o escriba. Jesus está conversando com alguém preparado na palavra. No quarto episódio, Jesus está no templo e agora ele vai ensinar sobre a realidade litúrgica dentro de uma comunidade da fé. No quinto episódio, o episódio da viúva pobre, é um diálogo com alguém que era pária da sociedade. Alguém que não tinha recurso, talvez que não fosse nem necessário ser reconhecido pelo nome, porque nem o nome dessa mulher é citado. Alguém que não tinha posição de destaque. Estava ali na beira da sociedade. Ele está conversando com alguém que carece socialmente. Na verdade, interpretando, não dialogando, mas ele está interpretando toda a história daquela que está ali com ele naquele momento. Bom, são 5 episódios. Esses 5 episódios, como já disse, nós não vamos caminhar por todos eles, o nosso tempo não daria, e se eu fizer isso, nunca mais o reverendo Marcos Sérgio me chama para voltar aqui, pela necessidade do tempo. Mas nós vamos escolher 3 destes. Os 3 estão intimamente conectados, e vocês vão perceber daqui a pouquinho, mas 3 destes nos ensinam preciosas lições. O que Marcos deseja ao ajuntar esses episódios? Essa é a pergunta inicial para entender um pouco sobre discipulado e amor. O que ele deseja fazer ajuntando esses episódios? Bom, eu acredito que ele enfatiza 3 coisas diferentes aqui. 3 lições muito especiais. Primeiro, o crescimento da oposição. Essa era a última semana da vida de Cristo antes da sua morte e ressurreição. Era a última semana. E nessa última semana, a oposição contra a humanidade e a divindade dele cresce intensamente. Mais do que foram os 3 anos de ministério. Ele vai ser bombardeado, perseguido por tudo aquilo que a gente conhece como sabedoria humana. Por isso que os personagens foram destacados anteriormente ainda há pouco. O que podemos ter como destaque social se levanta contra o Rei da Glória. Naquele exato momento em que ele estava ali para fazer algo pelo próprio ser humano, o ser humano se levanta contra ele. Usando todos os dons, talentos, habilidades, naturalidades, absorvidas até por desenvolvimento cognitivo, potencialidades naturais de treinamento, todo o ensino absorvido agora é levantado contra aquele que deu essa capacidade. E isto de uma forma muito afrontosa. A aproximação hostil, ela tem uma finalidade de humilhá-lo, de desmascará-lo, de desmenti-lo, de afrontá-lo. E a gente vê isso nos 5 episódios aqui, em todos eles. E na sua última semana, Jesus sofreu então uma tentativa de cancelamento. Vamos usar a linguagem mais atual. Cancelamento social, cancelamento em outras modalidades que pudéssemos imaginar, chegando até, em última instância, à última fase do cancelamento, que é a morte. Talvez Marcos estivesse explicando aqui para os leitores daquele primeiro século, porque esse evangelho foi escrito para aquele tempo, naquele momento, como é também para nós hoje. Mas pensando nos leitores daquele primeiro século, Marcos talvez tenha focado o ensino assim, em apresentar como Jesus foi levado à cruz do Calvário por líderes religiosos, políticos, sábios desse tempo, tudo aquilo que a gente entende como governo, seja ele natural, seja ele em sabedoria, acadêmico, todos eles se levantam contra o Senhor. Curioso isso, não? Isso me chama muito a atenção nesse texto, porque nós vamos aprender uma lição difícil de ser entendida. Foi difícil para os discípulos e vai ser difícil também para nós, mas muito necessária. Segunda ênfase de Marcos, ao conectar esses 5 episódios, eu entendo, olhando para o texto, que Marcos está enfatizando não só o crescimento da oposição, mas também
o destaque da grandeza, da sabedoria e da autoridade de quem é Jesus para nós. Às vezes nas lutas, na tentativa de aprendizado, de vivência, nós perdemos o foco de quem Ele é. E Marcos está justamente aqui enfatizando esse aspecto de grandeza e de autoridade. Acompanha comigo, no primeiro episódio, esse episódio da questão dos tributos, ele se livra da oposição de maneira absolutamente inteligente. Ele termina dizendo, observa só o verso de número 17, e muitos se admiraram dele. O texto termina com essa expressão. Aqueles que acompanhavam o debate, e olha que Jesus Cristo era sempre cercado, principalmente depois de ter entrado lá em Jerusalém, já será a última semana de vida dele nessa terra, uma grande multidão o servia. Na verdade, ele foi até elogiado, colocado no patamar de rei, ele entrou na cidade dignamente, como sendo rei, ou pelo menos reconhecido pela população, gritavam, Hosana, aí vem o rei. Mas agora, você consegue entender? Jerusalém deveria ter ali entre 25 a 30 mil pessoas, para nós é quase nada, mas para a geração era uma mega cidade. Lembra que a realidade das polis, das cidades, elas se fazem muito mais intensas na nossa geração do que naquela época. Eram nômades que estavam aprendendo a se ajuntar em comunidades e viver em cidades. Mais de 10 mil pessoas caminhavam atrás de Jesus. Agora eles estavam ali e os líderes políticos e religiosos em frente dele, daquela multidão, questionando sua autoridade. Então, Jesus, usando palavras sábias, vai destroná-los de toda a sua autoridade, mostrando que existe uma autoridade maior. No segundo episódio, Jesus acusa a ignorância dos saduceus. Não sabem interpretar a Bíblia? Essa foi a palavra mais dura e direta que ele disse para aqueles saduceus. Já imaginou você chegar para um doutor da lei? Consegue entender isso, reverendo Marcos Sérgio? Aqui nessa terra, você chegar para um doutor da lei e falar assim, inocente, você não está fazendo a interpretação correta. Você pode imaginar o que passa no coração de quem se acha grande ouvir isso? Aqueles homens estavam irados, desejosos de ver sangue, porque Jesus Cristo mostrava por meio de sua grandeza e sabedoria que Ele estava bem além deles. Ele vai interpretar as Escrituras para os saduceus, para os doutores da lei, até de forma autoritativa, como falamos hoje mais cedo. Não só trazendo as verdades anunciadas no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, quando ele fala sobre o grande mandamento, mas acrescentando, e só ele pode fazer. Nós não somos dignos de fazer esse tipo de acréscimo. Qualquer leitor e tradutor ou pregador da palavra, ele jamais deveria acrescentar aquilo que a palavra não diz. E é justamente isso que Jesus Cristo está dizendo para aqueles saduceus. Vocês não sabem interpretar, estão colocando coisas, ou pesos, ou dificuldades, ou realidades que não existem. E Ele traz a verdade e coloca a verdade de uma maneira tão clara, tão direta, e de forma tão autoritativa, que eles se calam. Os doutores não podem mais interpelá-lo, não pode mais discutir com ele. No terceiro episódio, Jesus acrescenta de forma também autoritativa para o escriba, uma verdade que ele não conhecia, porque agora ele vai colocar acréscimos. O segundo mandamento, o grande mandamento citado ali, no segundo, é um acréscimo por inteiro. Isso não está lá em Deuteronômio capítulo 6. Cristo está acrescentando, e só Ele pode fazer isso. A palavra é dele. Foi Ele que deu essa palavra a Moisés, quando ele escreveu Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros, o Pentateuco. E é Ele que agora também traz mais uma vez a correta interpretação desse texto, acrescentando para explicar, facilitar, trazer um entendimento mais claro, já que durante a nossa jornada existencial, desde Gênesis até chegar Cristo aqui nessa terra, nós nos perdemos no conhecimento dessa verdade. Agora imagina, já são mais de 2000 anos, desde que Cristo foi assunto ao céu, e cá estamos nós, mais uma vez carecendo também da mesma verdade sendo interpretada, entendida, vivida
para que cause amadurecimento em nossa vida e vivamos como filhos crescidos, responsáveis. Vou traduzir isso numa linguagem espiritual: santos, puros. É necessário essa verdade ser traduzida, entendida. Mas naquele quarto episódio, Jesus afirma, também identificando sua relação, até mesmo com os mais incrédulos daquele tempo, dizendo: vocês dizem que eu não sou mais importante do que Davi. Davi era um personagem especial na vida do judaísmo, ainda é, como Moisés e tantos outros, Abraão, mas Davi em particular era tido como o grande líder, o paizão, o rei que conquistou tudo para nós. Modelo de rei vindouro futuro era olhado e esperado nele, porque ele foi um homem de Deus com falhas, mas foi um homem usado de maneira abençoadora na vida de um povo, e aquele povo se alegrava de poder dizer: esse é o nosso modelo de rei. Então ele pega um texto das Escrituras, onde o próprio Davi diz, chamando ao Messias de Senhor, e ele disse: vocês dizem que eu sou menor do que ele, porque eu sou filho dele, mas o próprio Davi me chamou de Senhor. Isso bate, isso quebra, é como se fosse um tapa na cara daqueles que se levantavam contra ele. Ele está usando a palavra para vencer as oposições, as intrigas, as batalhas. De duas formas Cristo nos ensina isso. Primeiro, quando ele vai começar o seu ministério, lá no deserto, ele vai se levantar contra ele, na verdade, oposição, e é uma oposição espiritual. E lembre-se você, eles existem, os demônios existem, o mal existe, ele está aqui no nosso meio, e eles se levantaram para o impedir de iniciar aquele ministério. Como é que ele responde a esse mal? Como é que ele responde a esse levante espiritual? Ele responde usando a palavra. Em todas as contra-argumentações, ele usou a palavra. Mas não existem apenas inimigos ou levantes espirituais. Existem inimigos terrenos, físicos, que ferem os nossos relacionamentos, que destroem a nossa harmonia, que nos roubam a paz. Como é que a gente vence esses inimigos? Cristo aqui está nos mostrando como. Com a palavra. Sejam espirituais, sejam físicos, quaisquer que sejam os nossos inimigos, nós os vencemos na medida do exemplo daquele que é o nosso discipulador maior, Jesus Cristo, com a palavra. É sempre com ela. Não adianta a gente tentar vencer com a nossa elucubração, com a nossa sabedoria, com a nossa habilidade de lidar com todo o conhecimento da terra. Nós vamos nos frustrar, porque Ele já nos deu o tesouro especialíssimo em nos fazer felizes. Ele já nos deu um tesouro suficiente, capaz de nos fazer vitoriosos sobre os nossos inimigos, que é justamente a confiança, a crença na sua palavra, não em nós mesmos, não em nossas habilidades. Uma curiosidade: se no primeiro episódio ele termina com muitos se admiraram dele, lá no verso de número 17, percebemos isso. O terceiro termina: ninguém mais ousava interrogá-lo. E o quarto: a multidão o ouvia com prazer. Você está vendo o crescimento natural, a apresentação também da sabedoria, da autoridade, de quem ele é? Na linguagem dos adolescentes, me permita traduzir aqui na linguagem dos adolescentes, ele não vai chegar com a voadeira na pleura, ele não chega desse jeito, ele chega usando aquilo que nós deveríamos aprender a usar, e muito bem, aquela que é eterna, que jamais passará. Se levantarão muitos, ainda hoje, estão tentando retraduzir essa versão para nós, estão tentando mudar. Não, a Bíblia precisa ser adequada à nossa cultura, transformada para o nosso tempo. Essa tradução não foi muito boa, vamos fazer uma tradução nova, pensando nos mínimos grupos existentes na nossa sociedade, para não usar outra linguagem mais socialmente e politicamente correta. Vamos nos adequar. Não é necessário. Jesus Cristo não fez isso. A cultura daquele tempo também era uma cultura manchada pelo pecado, e Ele vai usar a palavra.
É dela que nós precisamos. Ela está acima de qualquer tempo. Ela é atemporal. Curiosamente, você já pensou nisso? De Gênesis, começando em Adão até Moisés, como é que ela permaneceu? Nós não sabemos quanto tempo, mas foi muito tempo. Alguns estudiosos chegam a fazer cálculos pensando nisso. Vou arriscar aqui, de 1.500 a 2.000 anos, posso até chutar, mas a Bíblia não nos fala isso. Fala que foi um tempo considerado. Ela permaneceu saindo do coração de Adão e entrando no coração de Moisés. Ela era voz, ela era palavra audível. Simples assim, não tinha texto, não tinha nada, nem um rabisco em pedra. Então nós recebemos ela pela primeira vez em forma de pedra. Lembra quando Moisés sobe e recebe as 10 tábuas? Ou as 10 tábuas, os 10 mandamentos em tábuas de pedra, em 2 tábuas de pedra. Ele traz, ele desce. Então ela passa de voz para uma materialização, algo que a gente pudesse palpar, segurar. Ela passa a ser pedra. Mas logo depois ele coloca em papiro e começa a criar leis sociais para um povo, e a gente percebe isso lendo Levíticos. Ele está escrevendo, ele está colocando isso. Ficou em papiro durante muito tempo. Saiu da pedra, saiu da voz, ficou em papiro. Até chegar alguém que pudesse colocar isso numa prensa. 2 séculos atrás. Tão longe não. 2 séculos atrás. Aí nós vamos receber ela na forma como nós conhecemos hoje. Papel. Quanto tempo vai durar? Até a volta dele eu não sei. Mas quanto tempo vai durar no papel? Não sei. Mas o fato é que ela vai passar de geração após geração e não vai se perder. As minhas palavras jamais passarão. Elas estão passando na forma aqui para nós, mas elas não estão passando na essência e na verdade. Isso jamais acontecerá. Já estão proibindo a gente de derrubar árvores, daqui a pouco talvez não um papel como a gente conhece hoje. Algumas modernidades tecnológicas já nos apresentam outras direções, não sei, mas o fato é que ela jamais passará. E isso eu preciso guardar no meu coração. No 5º episódio, Jesus emite juízos sobre as ações morais dos homens, afirmando ali de maneira categórica, algo que não estava assim tão evidente naquela história. E agora sim, ele vai mostrar a sua divindade. Era necessário ter conhecimento, onisciência, de quem era aquela mulher, do que ela estava passando e que tipo de oferta era aquela que estava sendo oferecida. Ninguém poderia interpretar apenas sentando lá, próximo ao gasofilácio, esperando alguém colocar as moedinhas e saber tudo a respeito. Ele vai mostrar e revelar a sua divindade, ali por meio desse juízo. Isto está evidente, ele conhece todas as coisas. Ele já não está usando só a sabedoria, o conhecimento humano, mas ele usa de forma autoritativa a sua voz, e agora ele apresenta a sua soberania. É um crescente. Assim como cresce a oposição, cresce também a sabedoria, a grandeza e a manifestação de quem ele é. Em última instância, nós vamos perceber isso lá na cruz. Mas isso é outra história e outro momento de aprendizado. Agora, eu gostaria de olhar com vocês. Por que Jesus Cristo se entrega da maneira como ele se entregou? Alguns questionam, dizendo que o fato de Jesus Cristo ter sido levado por artimanhas e sagacidade de homens é um indicativo da fraqueza dele. Pelo que percebemos aqui, não. Porque a sabedoria e a autoridade estão além das nossas capacidades. Mas alguém poderia dizer: que redentor é esse que não consegue escapar de artimanhas de homens? A ênfase na sabedoria e na autoridade de Cristo nos revela um outro indicativo, e não esse indicativo de uma trama bem-sucedida humana. Pelo contrário, a ênfase na sabedoria e na autoridade de Cristo nos mostra um outro indicativo chamado amor. Amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta.
Essa é a palavra. Depois Paulo entende isso e coloca o que é amor, 1 Coríntios capítulo 13. E ele descreve isso. Imagino ele lendo Marcos, Paulo lendo Marcos, saboreando esses primeiros escritos e dizendo, também Deus disse, e coloca isso para nós a respeito do significado desse amor. Tão claro, tão direto, tão óbvio. Jesus poderia desbaratar qualquer um dos seus opositores que se levantavam contra ele com uma só palavra. Ao ler esses 5 episódios, isso fica muito claro para nós. Mas entenda, o que leva Jesus àquela cruz do Calvário não foi a maldade dos homens, não foi a sagacidade dos homens, não é os nossos pecados. E repito, para que você não entenda mal, o que leva Jesus Cristo àquela cruz não foi os seus pecados. E às vezes a gente acha que nós somos o centro do universo, que Jesus Cristo desce nessa terra porque eu errei, então eu preciso de uma correção e Ele é o único. Em primeiro lugar, existe uma outra ação, e a gente já sabe disso, mas às vezes passa desapercebido porque a gente fala de cor esse texto, que Deus anuncia essa verdade a respeito dessa grande lição, e a gente perde essa lição. Repita comigo, João 3,16, apenas a primeira parte. Porque Deus amou, para por aí. O fato de Ele se entregar àquela cruz não foram os meus pecados, foi o seu amor. Amor que cura, que restaura, que transforma. Sim, uma ação secundária poderia ser o perdão e todas as outras graças que nós tanto carecemos. Mas em primeiro lugar, a primeira lição que precisa ser guardada no coração é: Jesus amou a vontade do Pai. Em primeiro lugar, Ele entra nessa terra. Ele já existia em forma humana antes. Ele já estava 100% Deus, 100% homem. E talvez a gente não pense muito sobre isso, mas me permita parar com você um tempo e pensar. Você consegue imaginar Gênesis capítulo 1, o Criador do universo, aqui, pisando nessa terra, pegando do pó da terra, com sua mão fazendo a primeira massa daquilo que seria o ser humano, e soprando nas suas narinas? Quem é esse Deus fazendo isso? É o Deus Filho. Aí ele escreve lá, Gênesis capítulo 1, 26. Também façamos o homem a nossa imagem. Está lá já, 100% homem, 100% Deus, em forma como nós podemos olhar uns para os outros e perceber, ele já existia antes, em forma humana, eternamente. Ele não nasceu de Maria para ter uma forma humana, ele se esvaziou de sua glória, se fez pequeno de novo. Os apóstolos nos ensinaram isso, para que nós pudéssemos entender quem Ele é, já que, como Ele é, nós não entendíamos. Aí olhar para Gênesis e ver Jesus Cristo adulto, fazendo aquilo, ordenando e tudo se criando, tocando no barro, surgindo você e eu, por meio do fôlego de vida que Ele sopra. Aí a gente olha agora para Ele, nascido em forma humana agora de Maria, depois de um tempo da história, milhares de anos depois. O que Ele vai nos ensinar? Bom, eu acredito que Marcos enfatiza uma pergunta que precisa de respostas. Como é que você e eu poderíamos responder a esse amor que entra na nossa história, percebendo que a gente não está aprendendo corretamente, que vai entrar e começar a mostrar como é que devemos dar passos como filhos de Deus. Ele é o primogênito em genia, em forma daquilo que nós deveríamos ser. A própria Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, único, na mesma forma, da mesma genia, da mesma... Você consegue entender isso? Ele está nos ensinando uma preciosa lição. Como é que eu respondo a esse amor? Ao amor de Deus por mim? Esse amor precisa de resposta. Esse amor é mais do que aquilo que nós ouvimos no nosso tempo, deturpado e reduzido. Porque a nossa geração reduziu o amor a uma relação física. Até dizemos que aquele casal ali, ele já deve estar vivendo uma relação marital. De um relacionamento, quem sabe até estável. Porque eles se amam. Nós reduzimos amor a uma relação física.
Amor transcende isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e Ele vai além das relações físicas. Ele é transcendente. Ao mesmo tempo que Ele é imanente, entrando na nossa história, Ele é transcendente, está além de tudo isso. Esse amor, em forma de verbo, entra e começa a nos ensinar. Começa a nos questionar. Tipo, como é que você vai responder a esse amor que eu estou lhe oferecendo? Marcos enfatiza como nós devemos responder a esse amor. E uma das preciosas lições que eu gostaria de guardar com vocês é olhando para esse primeiro episódio agora, do 13 a 17, e tirando essa primeira lição. Devemos responder ao amor de Deus por nós com uma devoção integral. É assim que a gente responde ao amor de Deus. Na pedagogia de Cristo, eu ensino com amor, e eu ensino com uma devoção integral. É assim que eu ensino o amor. Então, pais que estão com filhos na fase da adolescência, e agora eu tenho que fazer essa ênfase, porque é a área que eu trabalho. Só existe uma forma de apontá-lo para o amadurecimento correto. E não é no seu exemplo, não é na sua cultura, não é na sua história bem vivida, não são nos seus sonhos desejados para a vida dele. Por mais que a gente tenha liberdade de sonhar, de pensar, de apontar direções, Ele nos diz como. A devoção é integral e é baseada num amor que está além daquilo que eu possa simplesmente criar ou sustentar. É maior do que eu. Os herodianos e fariseus se aproximaram de maneira elogiosa, sabe? Quando alguém quer te pegar, ele não chega ali com facas e pedras no primeiro momento, principalmente se for publicamente, porque ele sabe que podem criar oposições. Então eles chegam de maneira elogiosa, como eles fazem, né? Tipo, excelentíssimo senhor deputado. E aí começa com as argumentações seguintes, que eu prefiro nem apresentar aqui, que mostram como somos maus quando a gente quer denegrir a imagem de alguém. Mas geralmente a gente começa com elogio. Tentativa de aproximação, parar para ser ouvido, e depois malha. Era isso que estavam fazendo com Cristo, e Cristo já tinha percebido. Uma aproximação hipócrita. Jesus sabia a intenção do coração daqueles homens. A pergunta era capciosa. É lícito pagar tributos a César? Imagine a situação que eles colocaram Jesus. Os judeus, ou a Palestina, ou Israel, eram governados por Roma. Havia um império maior que os dominava, e o dominou com mão de ferro. Não só a região de Israel, mas muitos impérios foram conquistados por Roma. E agora esses conquistados deviam tributos e altos tributos. Às vezes a gente fica achando ruim ter que pagar, e é realmente ruim ter que pagar 27%, 30% todo mês de abril, quando chega ali, tributação de impostos, declarado principalmente, publicamente. Mas imagine você, esse povo aqui, tendo que pagar 65% dos seus tributos para Roma. Vocês entendem por que eles amavam os publicanos? É muito. Você trabalha e devolve 60% e fica só com os outros 40%, ou quase isso. É demais. Ainda tinha um peso que eu acredito, particularmente olhando para esse texto, que era o tributo que estava sendo questionado. Imagine que esse templo gigantesco, bonito como foi criado, do jeito que está aqui, existisse lá em Israel, há milhares de anos atrás. E entrasse um dominante, um opressor, um grupo mais forte que você, e dissesse: de agora em diante, para entrar nesse templo e para adorar, você vai ter que pagar imposto. Essa era a lei que existia para o judeu, para ele entrar na sinagoga. Se ele quisesse entrar na sinagoga, ele tinha que pagar imposto. Mas não foram os romanos que construíram, eles não gastaram um centavo, mas agora eles tinham que pagar imposto para Roma, por entrar para adorar. Você consegue entender como essa era uma pergunta capciosa? É lícito pagar impostos a César? Se ele dissesse sim, tem que pagar. Os judeus naturalmente se levantavam ali, esse daqui não é dos nossos. Dariam-lhe uma surra, colocariam para fora, e diversas vezes tentaram fazer isso, com pedras, e apedrejariam.
Se ele dissesse não, não paguem não. Bom, levantes aconteceram naquela época, os macabeus foram um desses grupos. Roma se levantava contra esses grupos e aniquilava com mão de ferro, com força bélica. Se Jesus Cristo tivesse dito, não paguem, os romanos estavam ali assistindo, uma grande multidão junto dele, lá estavam também os centuriões e outros, das guardas romanas acompanhando aquilo tudo. Ele não poderia dizer sim e nem não. Qualquer uma das respostas, ele se colocava numa condição ruim. Mas Jesus Cristo responde de forma sábia. Ele pede uma moeda e diz, de quem é essa imagem? Esfinge ou imagem? E aqui está uma lição preciosa. Ele não está simplesmente falando da moeda, mas ele pega aquele elemento natural e diz, de quem é essa moeda? Os seus questionadores vão dizer, é de César. César é um título, é o imperador, é do imperador. Então, dá ao imperador aquilo que é dele. Se é dele, dá para ele. Mas ele não para aí. E ele responde. E curiosamente, a tradução coloca para nós o verbo dar. Mas se você olhar o texto original, a palavra também se encaixa perfeitamente. E eu acredito que essa que deveria estar é devolver. Devolvam a César o que é de César. Ele não responde com dar. É lícito dar? Ele responde, é lícito devolver. Se é dele, devolva para ele. E ele não para. Ele estende, dizendo, em outras palavras, preste atenção nessa lição, fomos criados à mesma imagem e semelhança de Deus, por isso que ele usa a expressão da imagem, ele diz, se essa aqui é de César, dá a César, mas devolvam a Deus aquilo que é de Deus também. O que é de Deus? Nós, fomos feitos à sua imagem e semelhança, devolvam aquilo que é de Deus. Isso não é de vocês, isso não é de natureza humana, vocês foram criados muito mais do que só por natureza humana, vocês foram criados por um objetivo muito maior, e esta é uma resposta que deixa os seus questionadores encabulados, porque agora pega no pé deles, devolver quem eu não sou mais meu, tudo que eu tenho não é mais meu, os meus sonhos não são mais meus, eu deveria devolver para aquele que é o dono, aquele que criou. Essa é a resposta. Queridos, continua sendo ainda a mesma resposta para nós. Devolvam a Deus o que é de Deus. Sua casa não é sua, seus filhos não são seus. A gente tem a tendência de nominar, tomar posse. Você já viu algum caminhão de mudança em direção ao cemitério? Você não leva nada. Nada é seu. Devolvam a Deus o que é de Deus. Por isso que a gente consagra os filhos. Gostei de ver hoje pela manhã lá, batismo, lá no templo da primeira igreja, da igreja de Cuiabá. Templo de 103 anos, guardei. Olha aí, pastor, guardei. E uma criança sendo colocada à frente e os pais dizendo, devolvo, não é meu, é do Senhor. Sou apenas um mordomo, vou cuidar, é teu, Senhor. Vou apontá-lo para ti. Isso é entender esse mandamento, devolvam a Deus o que é de Deus. Nossos filhos não são nossos. Está difícil, está impossível, não dá para perceber saída, não dá para imaginar, ver solução do que está vivendo agora, essa relação quebrada, ferida. Você está vendo seu filho pensar em situações de tirar a própria existência, a história, porque ele está aflito, angustiado, magoado. Devolvam a Deus o que é de Deus. É dele. Isso é difícil. Eu tenho 2 e às vezes eu sou tão possessivo, acho que são meus o tempo todo. O que me faz lembrar disso é todas as vezes que eu saio de casa para fazer essas viagens e acompanhar o trabalho com os adolescentes. Eu não estou lá, eu fico impotente na capacidade de proteger, de guardar, e aí eu entendo, é de Deus. Quando eu estou perto, eu acho que é meu, não abro mão, mas quando eu entrego para Ele, a possibilidade disso ser usado é algo extraordinário, vai além daquilo que eu possa pensar, sonhar, se torna miraculoso, porque é dele.
Segunda preciosa lição, e nós vamos ficar só com essas duas, que eu já olhei o tempo ali, já entendi. Quem sabe numa vez futura, a gente volta à terceira lição. Segunda lição, nós aprendemos com o terceiro episódio do grande mandamento. Como eu posso responder a esse amor de Deus? Amando. Primeiro, com a devoção integral, devolvendo, tudo é dele. Segundo, amando. Eu respondo ao amor de Deus com amor. É assim que eu respondo a Deus. Nesse terceiro episódio, nós encontramos a pergunta: qual é o maior mandamento? Em outras palavras, Jesus está nos ensinando que devemos responder ao amor de Deus com esse amor ali. Mas aí vem um problema, sabe qual é? Com a redução de significados do nosso tempo, nós também tiramos o significado de amor da nossa geração. Já falei sobre isso, confundimos ele com outras naturalidades. Mas o que é então amor? O que é então amar? O que é amor? Como eu uso esse amor para amar aquele que me criou, para amar aqueles que estão ao meu lado, que são os meus próximos, imediatos como família, ou mais distante dentro da sociedade onde eu estou? Como eu amo? Como é que eu posso viver a essência desse amor? Essa é a grande pergunta, quem sabe de 1 milhão. E ela tem resposta nesse texto. Nesse texto ela tem. Esse grande mandamento, ele pode ser resumido no entendimento de que amar é servir. Na forma eros, ágape ou filéu, que são as traduções para a palavra amor nas Escrituras. Filéu, uma relação fraternal. Eros, física. Ou ágape, numa relação de devoção, de entrega plena, de reconhecimento da divindade, que é Deus. Em qualquer uma dessas formas, o ensino que Deus nos dá a respeito de amor é serviço. Curioso isso. Deixa eu te explicar como funciona na prática. Quando você está interessado em alguém, eu vou pegar aqui o exemplo, por exemplo. Como é que é o seu nome, querido? Felipe. Eu não quero constrangê-lo aqui, mas vamos imaginar que ele esteja interessado em alguém. Sabe o que ele faz? Ele faz o seguinte, pode ser que esteja aqui do seu lado, então vou usar um exemplo. Isso não está acontecendo entre eles, é claro que não está acontecendo. É apenas um exemplo. Você me permite? Tá bom. Não adianta querer me pegar lá fora por causa disso depois, não. Vamos lá, olha lá. Quando existe esse interesse, a vivência desse amor, ele faz de tudo para com ela. Ele compra até o básico, sabe? Os meninos já me ouviram falar sobre isso. Sei lá, urso de pelúcia, chocolate, paga o cineminha, até um iPhone 14, o básico. Ele faz de tudo que ele puder, para que ela entenda. E sabe o que é isso? É serviço. Ele só pode ter recurso se ele servir. Servir alguém, numa empresa, ou servir trabalhando. Ele vai ter esse recurso para então servi-la. E quando ela recebe, ela até pensa assim, eu acho que está acontecendo alguma coisa ali. A gente chama isso de amor, mas é serviço. É serviço. Aí quando a gente casa, sabe qual é o nosso problema? Fica um sentado lá na sala, o outro vai lá para o quarto, um vai ler um livro, o outro vai assistir televisão, sei lá, uma série. E aí um espera o outro servir, mas não se servem. Aí vão dizer, o amor acabou. Claro que acabou, amor é serviço. Vocês não estão se servindo. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas é servir. O que estamos fazendo hoje aqui? Como é que é o nome dessa reunião, desse encontro? Como é que a gente chama isso aqui? Culto. E cultuar é o quê? Servir. Nós estamos aqui servindo. A tradução da palavra culto é serviço. Estamos servindo a Deus com a nossa sabedoria, ou que são dons naturais que Ele nos deu, com a nossa devoção, entrega, com reconhecimento, gratidão, ou com busca de uma proximidade por meio do perdão. Tudo isso Ele nos ensinou como fazer. Essa parte litúrgica, os meninos bem presbiterianos de hoje trabalharam. É serviço a Deus. Mas e como é que eu sirvo ao próximo? Bom, eu dei um exemplo aqui de como a gente pode fazer isso, mas vai além, muito além dessa prática, muito além. Eu sirvo em palavras, eu sirvo em ações, e na verdade o que eu vi hoje acontecendo aqui, para mim foi
demonstração de amor. Sabe o que a igreja fez? O conselho foi ousado. O pastor e o conselho foi ousado, porque eles permitiram que estes, que na sociedade nem são conhecidos como responsáveis, pudessem nos guiar naquilo que é mais excelente no nosso meio, que é no processo de adoração a Deus. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão dando um exemplo de serviço. Esses meninos, trêmulos, nervosos com o que estão fazendo, observaram, aprenderam com os mais experientes, e agora estão replicando. Aqueles serviram a esses agora servem a comunidade. Ele só pode aprender a servir ou amar se ele ver esse amor na prática. Eles estão praticando. Pode não ser com alguém plenamente amadurecido, mas estão desenvolvendo esse amor. E um dia, vovô, vovó, papai, mamãe, vai cair lágrima dos olhos quando vê o exemplo desse testemunho sendo usado para a glória de Deus. E aí a gente se sente amado, porque está sendo servido. Aquele que não vive para servir, não serve nem para viver, porque não entendeu que amar é servir. Deus não olhou lá de cima do céu e disse, na linguagem deles, aí galera, eu amo vocês. Ele não fez isso conosco. Pelo contrário, Ele desce da sua eternidade, entra na nossa história, se faz ser igual a nós, nos serve em palavras, em ações, e a gente olha Ele lá na cruz e fala, uau, que amor é esse? Serviço, palavras e ações. Serviço. Amar é servir, de Gênesis a Apocalipse. Vamos guardar essa preciosa lição ensinada pelo evangelista Marcos. Sabe como a gente responde ao amor? Com amor, serviço. É assim que a gente responde. Nós vamos ter uma semana inteirinha para praticar isso, ao sair daqui a pouco. Você pode fazer isso para o seu próprio irmão de caminhada de fé. Ali fora, daqui a pouquinho. Mas entenda, os primeiros no reino dos céus, Cristo nos ensinou, são aqueles que servem. Deus colocou esse exemplo até dentro da igreja. Cadê os diáconos? Levantem a mão aí, por favor, diáconos. Diáconos. Diáconos, entendam, sabe qual é a tradução da palavra diáconos? Serviço. Deus colocou vocês visualmente na igreja para nos ensinar o que é amar. Escolheu oficiais para isso, colocou na igreja para dizer, é assim que a gente ama. Muitas foram as lições, mas não vamos parar por aqui porque nosso tempo realmente já foi.